Essa de todos os tempos, Carly Simon tocando aqui para animar a sua manhã. Manhã de quarta-feira, dia do meio, do equilíbrio. Não é tão assim assado como é segunda-feira, né? Aquele estresse. Também não é o dia da sexta-feira que a gente já está querendo dar uma paradinha. O dia do meio, o dia em que as coisas acontecem. É por isso que a gente escolheu essa data para falar sobre um assunto tão importante aqui no programa. E por isso, já quero te convidar para fazê-lo junto conosco, né? Tratando desse assunto, a partir também da conexão através do Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Estamos transmitindo ao vivo agora nessa plataforma. O assunto são pontes, né? Reestrutura, reequilíbrio, reconstrução, que passa necessariamente por essa questão, né? Não tem como a gente resolver a retomada da economia nos municípios sem interligação entre municípios. Não tem como, né? A gente precisa fazer conexão entre municípios. Então, a gente vai falar a partir de agora com o Jefferson Dalbello. O Jefferson, ele é engenheiro, né? Responsável por assinar projetos, né, de execução, inclusive na ponte aqui de Nova Roma do Sul, que sobreviveu, né, essa questão toda das enchentes, é um case de sucesso, e dessa iniciativa surgiu um projeto de pontes, né, a partir dessa retomada da economia. Converso com ele ao vivo aqui no programa. Engenheiro Jefferson, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e podermos tocar um pouco nesse assunto, explanar um pouco dessas ideias. Quem está nas imagens está vendo também que no estúdio aqui tem o Guilherme Sartor. Ele é o gerente comercial da Alsos, que é uma empresa parceira também, dando esse suporte emocional e moral aqui na entrevista também. Seja bem-vindo, tá, Guilherme? Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes. Obrigado pelo espaço e estamos aí tentando auxiliar no que a gente pode dessa reconstrução e dessa acelerada da retomada, né? Vamos lá, então. Jefferson, vamos explicar, entender melhor, né, a partir do case da Ponte de Nova Roma, como nasce o Programa de Aceleração Pontes do Sul e o que ele se propõe? O programa nasceu justamente dessa demanda de municípios, empresários, entidades que nos procuraram para construir soluções de reconexão, né? O case de Nova Roma é uma ponte que foi executada num prazo recorde para restabelecimento, uma engenharia acelerada, um processo de reconstrução que ficou marcado aí para todo o Brasil a forma como foi conduzida, né? E para nossa alegria, ela resistiu, né? Para nossa satisfação, ela resistiu a essa enchente de maio. Então, dentro desse universo, o que poderíamos fazer para atender tantas demandas que surgiram a partir das enchentes de maio? Então, foi proposto esse programa de reconstrução, uma construção acelerada que consiste em produzir elementos metálicos, longarinas metálicas, de estrutura metálica, e um tabuleiro de concreto armado, com um prazo de execução muito menor do que o tradicional. Então, já temos hoje vários estudos em andamento de pessoas, empresas e prefeituras que cadastraram no nosso site, né, essas demandas. Sabemos que o volume é muito grande, o volume de trabalho é muito grande, mas temos, né, nessa parceria junto com a Alsos uma estrutura técnica, uma capacidade de análise de soluções bastante competente, né, que é capaz de dar suporte para todas essas demandas. Hoje a gente já conta aí com 2 projetos em andamento, que é a ponte de Coitiporã para Bento Gonçalves, sobre o Rio das Antas, na linha Alcântara, né, que a gente foi lá, ajudou no desenvolvimento da solução, e agora está já contratado para poder fazer o trabalho, né. De Coitiporã para 2 Lajados também, a partir de uma associação que surgiu lá, procuraram auxílio com a SIC Guaporé, e está sendo desenvolvido esse trabalho. Também já estamos contratados, já estamos trabalhando, fizemos o levantamento topográfico, estamos ajustando os projetos estruturais para esse lançamento. A lista de materiais já está em andamento, já está com material para o setor de compras, né? E esperamos que em breve a gente consiga restabelecer esses 2 acessos, assim como outros que estão em estudo. Temos mais uma obra que está em andamento essa semana, que provavelmente vai ser noticiada. Temos outras 2 aqui no município de Caxias, que também estão em andamento. Possivelmente nos próximos dias vai sair informações, né, Guilherme? Isso aí.
E então é um programa que visa justamente fazer essa aceleração de reconectar as pessoas, reconectar as cidades, otimizar o tempo que nos é precioso nesse momento, né? Para poder dar andamento no desenvolvimento da economia, desenvolvimento social, e que é o propósito do programa. Claro. Engenheiro, eu fiquei aqui me perguntando, né? Nós estamos num momento que é um momento de crise de identidade, inclusive, né? O que queremos, o que pensamos, como vamos fazer, porque entre coisas que são viáveis, possíveis, existe aí uma novidade, que é tecnologia embutida para novas situações emergentes do clima, né? Todo mundo está vendo que nós temos que nos preparar diferente, as construções deverão ser diferentes. Então, a gente começa a olhar para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria, né, que as coisas voltassem ao normal como elas eram antes, né? Pontes, estradas com várias vias, 2 para ir, 2 para voltar, pontes largas, né? E tudo mais. E a gente viu que elas, mesmo essas situações, não resistiram às enchentes. Então, esse novo olhar para as pontes, entre aspas, de ferro, né, estruturas metálicas, que normalmente elas são menores também, elas passam um carro, 2, né? Como a gente deve olhar para esse novo momento pensando nessa tecnologia? É dar 2 passos para frente ou realmente é dar 4 passos, 2 passos atrás, quer dizer, ou dar passos para frente? Nos ajuda a entender esse momento a partir da questão das novas possibilidades em tecnologia dessas pontes. Comumente no nosso mercado, no Brasil, a gente tem a cultura já consolidada da estrutura pré-moldado, que é aquela obra que é feita em loco, ou é feito o vigamento numa indústria e é transportado para o local. Ou seja, é uma obra que ela demora mais, né? Ela requer mais tempo para execução. E a estrutura metálica não é novidade para ninguém, né? Ela já está consolidada em todo o mundo. Nós temos no Brasil normas que fazem a diretiva do dimensionamento de estruturas mistas, que é uma ponte metálica com tabuleiro de concreto, é uma viga mista, né? Esse é o nome que se dá para essa obra de arte. Então, a norma brasileira está bastante desenvolvida e abrangente, ela se equipara a normas europeias e americanas e muito bem qualificada. No Brasil temos também vários profissionais já habilitados a esse desempenho, a esse dimensionamento. Aqui no nosso escritório, na nossa empresa, temos profissionais também que se dedicam a isso, né? Já estão habituados. E essa dinâmica de construção de vigas mistas, que é se utilizar da estrutura metálica como suporte para a execução da obra, ela proporciona toda essa agilidade, né? O valor tempo, ele é muito mais valoroso do que o valor financeiro, ou a diferença financeira que possa existir na execução de 2 obras similares, né? O desempenho dessa obra é muito superior ao desempenho da obra de pré-moldado, né? Embora haja situações em que as duas se comportam muito bem. E o desempenho que dizes é questão de peso, de durabilidade? Sim, exatamente. Hoje a gente sabe que diante dessas demandas a gente tem que agir rapidamente, né? Então esse é o foco do nosso programa. A gente tem o objetivo de acelerar a execução dessas obras usando de tecnologias de estrutura metálica, de construção, de lançamento, que oportunizem essa dinâmica, né? A questão de dimensões é muito mais relevante ainda, porque pontes de grandes vãos, como a de Nova Roma, que são 2 vãos de 50 metros, foram possíveis serem executadas efetivamente em tempo de obra local foram 60 dias, né? O tempo de execução de obra global foram 120 dias. E o tempo que a comunidade ficou sem ligação foram 138 dias. Então veja que entre a contratação e a efetiva demanda executada, nós temos um prazo muito estreito, né? Tem outras obras aí que estão em estudos, até nós fornecemos um estudo para a ponte do Rio dos Sinos. Ponte da Feliz? A Ponte da Feliz, né? Que está em licitação aí pelo DAER, e propomos lá uma estrutura similar à de Nova Roma, né? Com 2 vias, comportando alta demanda de fluxo, né?
e com prazo de execução de 6 meses. Né? O edital ele prevê uma extensão de 2 anos. Então, o que nós estamos propondo é viável, é possível. A diferença em custo não é significativa, talvez até se surpreenda e encontre valores menores do que uma estrutura convencional. E o grande valor que nós temos que atribuir nesse momento é o valor tempo, né? As pessoas têm pressa, as comunidades precisam escoar suas produções, né? E as empresas precisam que essa retomada do crescimento se dê de forma imediata, né? Para restabelecimento do desenvolvimento. Né? Sim, da economia de uma forma geral. E a gente está falando muito só de economia, mas economia é tudo, né? Tem a ver com o turismo, tem a ver com, inclusive, acesso à questão de educação e saúde. Muitas vezes se faz tratamentos, hospitalizações em trechos em que, nesse momento, a gente não tem ligação ou precisa de muitas horas para poder fazer o mesmo trajeto que se fazia em questão aí de minutos. Deixa eu aproveitar aqui, né? Nós temos 2 contratos assinados, um deles já mencionado aqui da Ponte de Cotiporã e Bento Gonçalves. O custo total da obra é de 4.578.000 e mais alguma coisinha, né? 4.500.000. Pronto, vou arredondar aqui. Quem são os financiadores? O município, ou seja, a Prefeitura abarcou, e a Defesa Civil. A obra está estimada em 120 dias, né, com condições favoráveis, para que seja concluída. Se fosse uma convencional, qual seria a diferença? Só para a gente ter uma ideia, assim, de envolvimento. Se ela fosse reconstruída nos moldes originais, né, a gente tem o lançamento de tabuleiros e vigas de pré-moldado ou concretagem em loco. Então, o prazo de execução, eu imagino que naquela situação seja de 3 a 4 vezes maior do que o que nós estamos propondo, de uma forma enérgica, né? De uma forma constante de trabalho. A gente tem o histórico de construção original de 1980, se não me engano, onde ela demorou 4 anos para ser produzida, né? E em outros momentos, né? Hoje eu acredito que seria necessário aí praticamente uns 6 meses a 1 ano para ser executada aquela obra. E o valor ficaria mais ou menos o mesmo se fosse pensar em termos de custo agora? Dado os custos que temos hoje de manutenção de pessoas, de pontos de trabalho, eu acredito que o custo seria muito similar. Entendi. Ou a maior. Ou a maior até, né? Entendi. Só que daí tu tem um prazo maior e uma eficiência talvez também que... acho que a grande questão é essa, né, engenheiro? A gente tem falado muito sobre custos, sei que as prefeituras trabalham com orçamento, com licitação, mas talvez a grande pergunta seja essa, né? O que de fato nós temos de tecnologia embutida hoje para pontes capaz de suportar a nova realidade? Uhum. As demandas elas têm que ser atendidas com uma certa agilidade, né? Então, o que nós estamos propondo aqui é justamente esse olhar de como fazer mais rápido, como permitir que isso seja executado com o mesmo empenho ou com o mesmo resultado que uma construção tradicional. Então, essa construção acelerada, essa retomada, ela visa justamente essa demanda, né? De oferecer a obra como um todo, uma reintegração, com o menor prazo, né? O custo ele é similar, eu acho que tem que ser levado em conta, mas o custo de não termos as ligações ele é assim, absurdamente maior. Eu vou aproveitar e fazer só um comparativo. O vice-governador fez uma apresentação na SIC Caxias mostrando a curva de retomada do crescimento e do PIB aos parâmetros pré-desastre. Se nós demorarmos 2 anos para ter uma retomada e o PIB chegar aos mesmos níveis que estávamos antes do desastre, nós temos um prejuízo X. Se demorar 1 ano a mais, nós temos um prejuízo de quase 150 a 200 bilhões a mais.
na nossa economia do Rio Grande do Sul. Então, justamente a palavra aceleração, né? É por isso que o programa foi desenvolvido, para que a gente trouxesse essa aceleração da retomada, não só da economia, mas como tu bem disseste, né, Beverly, do direito de ir e vir das pessoas e trazer o maior conforto para que restabeleça realmente o direito até ao acesso aos serviços essenciais, né? Não há dúvida, e uma coisa importante que a gente talvez tenha que colocar também nessa nova equação, né? É uma nova equação, pronto, nós estamos com ingredientes novos na fórmula da vida, né? Nessa nova equação a gente precisa olhar também para a retenção, né, de negócios, porque as empresas têm um outro time, né? Não vão ficar esperando, então a gente sabe, já todo mundo está lidando com esse novo indicador que é a migração de CPFs e CNPJs, não é só CNPJs também, a gente precisa olhar com atenção a isso. Eu queria aproveitar a presença de vocês aqui, fazer uma pergunta também relacionada ao case de Cotiporã e Dois Lajeados, né? O custo em torno de 3 milhões dessa ponte, com financiamento aqui da Câmara da SIC, né? Da SIC, é Câmara de Indústria, Comércio, Agronegócio, Serviços de Guaporé, teve ali a Associação Caminhos do Vale da Serra e também alguns parceiros que promoveram eventos, né? Levando a comunidade, doações através de uma chave, né? E etc. Eu queria perguntar para vocês a possibilidade, no caso deste programa, de aceitar recursos e aportes internacionais. Nós temos visto o interesse, o Rio Grande do Sul é uma peça-chave no Brasil para muitos negócios, inclusive internacionais. E há o interesse de investidores nessa reconstrução, porque aqui se faz dinheiro, né? Então, minha pergunta é possível isso? Sim, a participação do programa é aberta a todos que queiram trabalhar ou participar do programa, né? Em relação a Dois Lajeados, é importante frisar que a associação que se formou ali buscando uma solução para a ponte sobre o Rio Carreiro, buscou na SIC, que é uma entidade de classe, um apoio para fomentar o processo, né? A nossa dinâmica foi tão boa e tão eficiente que após a apresentação do trabalho e contratação, a gente montou um material inicial, emitimos as RT de responsabilidade sobre a obra, o cronograma físico-financeiro e encaminhamos todo esse material para o Instituto Ling. O nosso projeto é o primeiro projeto aprovado pelo Instituto Ling, que está aí disponibilizando 80 milhões, se não me engano, para execução de obras de reconstrução. Então, o nosso trabalho aí foi agraciado com 900 mil reais? Eu não me lembro se é 900 ou 300 mil reais. Eu não me recordo. Eu acho que é 300 mil reais, Guilherme. Ah, tá. Mas, bom. enfim... A arrecadação total foi. Está sendo oportunizado aí, a partir desse trabalho e dessa colocação, a busca de aportes de entidades, associações que queiram participar ou estejam dispostas a ajudar nesse desenvolvimento. Então, a ponte sobre o Rio Carreiro, Dois Lajeados com Cotiporã, já está nesse rol de desempenho. Ela foi contemplada aí com o Instituto Ling com um aporte de recursos em função do nosso trabalho. Entendi. É uma questão agora de que pessoas, entidades, representantes assumam, né, essa, digamos assim, para si e busquem os seus parceiros para viabilizar a situação e da reconstrução. Há projetos aqui para Caxias do Sul? Caxias do Sul, na verdade, desde o primeiro dia nós criamos um movimento de auxílio com todas as máquinas, né, desobstruindo as vias, rodovias, auxiliando ao município, ao governo municipal, né, para que a gente pudesse acelerar justamente restabelecer as vias. Nós já cadastramos algumas pontes e já avaliamos algumas pontes e as mesmas estão sendo hoje... Estamos buscando recursos para que a gente possa viabilizar e acelerar. Nós não temos nenhum projeto em Caxias do Sul ainda firmado e contratado, mas existem projetos sim em estudos, né? Porque o programa ele tem como objetivo justamente um hub de aproximação de empresas, interessados, entidades civis e também apoio governamental para que a gente possa fomentar não só a parte financeira, mas também a capacidade produtiva, né? E também tentando sempre privilegiar que a economia gire dentro do nosso próprio estado.
Bacana. Gente, eu acabei não mencionando, mas acredito que seja relevante também. Me parece que nós estamos num momento que territorialidade, regionalidade e até um certo bairrismo voltaram a ter um olhar, porque são pessoas que entendem das nossas comunidades, né? De como as coisas funcionam na comunidade. Só para mencionar, o Jefferson Dalbello, ele é casquense, né? Nascido em Casca, se formou em Caxias do Sul, tem um negócio aqui em Caxias do Sul, e que estende braços aí pelo Brasil todo, se relacionando com empresas importantes nessa questão aí da construção civil. E isso me faz pensar também nesse, não só, né, Jefferson, nesse olhar profissional, né, mas colocar também esse interesse de que o Rio Grande do Sul volte a ser o que é, né, o que nasceu para ser, porque nós estamos realmente num momento assim, divisor de águas. O que fizermos agora vai determinar o que seremos daqui um pouquinho. Concorda com isso? Concordo, eu acho que temos que ter essa visão, né? Embora atuamos em todo o território com várias obras no eixo Rio-São Paulo, a gente tem neste momento que se preocupar com a nossa gente, a nossa terra, né? Eu tenho um apreço muito grande pela cidade de Caxias, que me acolheu aqui há mais de 20 anos. Construí minha trajetória profissional aqui, atendendo inúmeras empresas em obras de estrutura metálica. E diante dessa situação que vivemos hoje, o programa ele é aberto a todos, né? Fornecedores, construtores, prestadores de serviço, profissionais técnicos, todos que queiram participar estão bem-vindos, são convidados. Temos frente de trabalho para tudo isso, né? A gente sabe que na Serra Gaúcha são mais de 200 pontes que precisam ser restabelecidas. Isso só as municipais, né, Jefferson? Só as municipais que foram encaminhadas ao governo do estado pela pela SEDUR, e a gente tem essas informações, sabe que todas elas são essenciais para as suas comunidades, né? E eu acho que no que me cabe profissionalmente, eu estou aqui me dispondo a fazer o melhor e oportunizar essa experiência, essa capacidade de resolvermos esses problemas de forma ágil, de forma dinâmica, com soluções que já são do conhecimento da indústria gaúcha, né? Temos na região da Serra várias metalúrgicas com capacidade de produção de pontes metálicas, de vigas metálicas, para solucionar esses problemas. Então, nosso propósito não é ser o centralizador produtivo de todos esses elementos, e sim um meio de gestão, um meio de integração desses processos, né? Muito interessante e importante para o momento. Queria agradecer a presença do Jefferson Dalbello, ele que é da JB, né, Engenharia, engenheiro responsável aqui pelo programa, junto com a Alsur, que tem Alsus, perdão. Alsus. Perdão, obrigada. Alsus, tem o Guilherme Sartor aqui, que é o gerente comercial, parceiro também, pela presença aqui no programa, viu? Para quem quiser conhecer mais, né? A gente está falando aqui em Caxias do Sul, a gente sabe que vocês têm falado com as entidades, os órgãos competentes, mas obviamente a gente também chega em lugares, né? A mídia tem esse potencial de chegar em lugares que há pessoas interessadas em fazer investimento, em fazer apoio, em quem sabe criar essas parcerias. Como faz para demonstrar o interesse no programa de aceleração de pontes? Isso, o programa Pontes do Sul, então, além de estar hoje nas redes sociais, né, o programa da Pontes do Sul, nós temos também um site que foi criado, que é www.pontesdosul.com.br, que lá tem os links que as pessoas podem clicar e cadastrar, seja as entidades ou as prefeituras que desejam cadastrar as suas demandas de pontes, elas podem cadastrar e aí sim a nossa equipe técnica irá disponibilizar um estudo para que a gente possa ter uma noção de custos e tempo de produção e tudo mais, um anteprojeto, digamos assim. E também as pessoas e empresas e entidades que querem participar como colaboradoras, também tem o link lá, quero participar, é só clicar e poder fazer o seu cadastro. Última pergunta que eu não posso me furtar de fazer, o ano eleitoral nos municípios pode prejudicar ou pode favorecer ou não interfere? Na verdade, o propósito do programa, ele é apartidário, né? Ele é um propósito de aceleração e reconstrução do Estado. Nós estamos olhando para que a gente possa trazer isso aí o mais rápido possível, pensando na população.
nas pessoas, nas empresas, no estado como um todo. Trazer o Rio Grande do Sul para o lugar que ele merece estar e que ele nunca deveria ter saído. Então, esse é o nosso propósito. Em virtude do ano político, a gente sabe, sim, que existem alguns entraves ou algumas condições legais que a gente tem que respeitar, mas que a boa vontade de todos, eu acho, e a união de esforços é que vai fazer a diferença. Obrigada, Guilherme. Obrigada, viu, Jefferson? Eu agradeço. Foi um prazer. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook. Ele vai para o site também.